Como sabemos, os números estão agrupados em conjuntos, daí o termo conjuntos numéricos. O menor conjunto numérico que conhecemos formam os números naturais, representados pela letra N. Temos como menor natural o 0, daí o 1, o 2, o 3, o 4, reticências, sempre números positivos. Dentro dos naturais, destacamos um único subconjunto, que seria os naturais não nulos, representado pelo asterisco. Então, a diferença dos naturais não nulos para os números naturais está exatamente no 0. Os números inteiros formam o segundo conjunto numérico, os números inteiros representados pela letra Z. Como os números inteiros, nós temos o menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, e aí volta para os números naturais. Daí uma propriedade importante. Todo número natural é também um número inteiro. Dentro dos subconjuntos, nós vamos destacar 5 subconjuntos. Eu tenho o Z asterisco, ou seja, os números inteiros não nulos, com a exclusão do 0. Nós temos os inteiros não negativos, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, reticências. Comparando com os números naturais, nós vamos ter essa igualdade, ou seja, os inteiros não negativos formam um conjunto igual aos números naturais. Nós temos também como subconjunto os inteiros não positivos, que seria todos os inteiros negativos com a inclusão do 0. Aí você observa que o 0 faz parte do Z+, e o 0 faz parte do Z-. Daí termos o Z+ asterisco, que seria os inteiros positivos diferente de 0, e o Z- asterisco, que seria os inteiros negativos e não nulos. Dentro dos números inteiros, nós vamos destacar 2 outras propriedades. A partir dos números inteiros, você terá os chamados números opostos, ou seja, em geral, o oposto ou simétrico de A é menos A, ou seja, você quando fala de oposto, você trabalha com os sinais. Então, como exemplo, o oposto de 2 é menos 2 e vice-versa. O oposto de menos 2 é 2. Outra propriedade importante seria o chamado valor absoluto de um número inteiro. Damos o nome de valor absoluto ou módulo, de A, a distância entre esse número A e a origem, ou seja, o 0. Então, o valor absoluto de menos 2, ou seja, o módulo de menos 2, corresponde ao módulo de 2, que por sua vez é igual a 2. Em outras palavras, o resultado do módulo será sempre um valor absoluto, ou seja, um valor positivo. Como terceiro conjunto numérico, nós vamos destacar os números racionais, representados pela letra Q. Então, o número racional é todo aquele escrito na forma P sobre Q, ou seja, na forma de fração, onde o numerador pertence aos inteiros e o denominador também pertence aos inteiros, mas você observa o asterisco, ou seja, o denominador de uma fração nunca pode ser 0. O que é mais cobrado em prova são as dízimas periódicas, ou seja, toda dízima periódica é um número racional. Periódica, você lembra de período, repetição.
Então eu tenho como dízima periódica, inicialmente, a dízima periódica simples. Observem o exemplo 0,222 reticências, onde o período será o numerador, 2, e o denominador, uma constante, 9. Quantos algarismos tiver o período. Então, a dízima 0,222 reticências é equivalente ao número racional 2 sobre 9. Um outro exemplo de dízima periódica simples seria 2,313131. Você observa agora que o período é 31, está no numerador, o inteiro é 2, aqui está o inteiro 2. Como 31 tem 2 algarismos, logo a constante terá 2 noves, formando assim o que nós chamamos de número misto, ou seja, o número inteiro seguido de um número racional. 2, 31 sobre 99. Repito o denominador, 99, multiplico 99 pelo inteiro e somo com o numerador, ou seja, 99 vezes 2 mais 31, dando como resultado 229 sobre 99. A dízima periódica composta, você observa a presença do período e do antiperíodo, ou seja, aqueles algarismos da parte decimal que não estão na repetição. Então, nós temos como antiperíodo o 4 e o 1 e o período 6. Você vai agrupar o antiperíodo ao período, formando 416. Depois você subtrai pelo antiperíodo. Então teremos 416 formado pelo antiperíodo e o período, menos o 41 formado pelo antiperíodo. Você observa que o período é 6, com um algarismo. Daí o denominador continua com um 9. A novidade é a presença do antiperíodo, 4, 1, 2 algarismos, 2 zeros. Subtraindo 416 de 41, encontramos 375 sobre 900. Simplificando, usando os critérios de divisibilidade, chegamos no número racional 5/12. Para fecharmos os conjuntos numéricos, nós destacamos como número 4 o conjunto dos números reais. Ou seja, você vai agrupar todos os conjuntos estudados até agora e incluir os chamados números irracionais, ok? Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Você vai encontrar como números irracionais o número π, muito utilizado na geometria. Nós temos todos os radicais que formam números irracionais. Mas lembre-se que eu tenho exemplos de radicais que formam números racionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Daí é um número racional. Mas a raiz quadrada de 5 já é um número irracional. Então, você pode destacar esta observação muito importante na hora de trabalhar com os conjuntos numéricos. Ou seja, todo natural é um número inteiro. Todo inteiro é um número racional e todo número racional é um número real. Preste atenção que o sentido contrário é o sentido falso, ou seja, todo real é racional? Não, porque dentro dos reais eu destaco os números irracionais. Todo racional é inteiro? Não, porque dentro dos racionais eu tenho frações que não representam números inteiros. E, finalmente, todo inteiro é natural? Não, porque eu tenho os inteiros negativos.
Vamos observar duas aplicações dentro de concursos para a parte do conjunto numérico, ou seja, a primeira questão da Polícia Rodoviária Federal, o 1099º algarismo após a vírgula na representação decimal de 12 por 37. Observe que ele fez uma pergunta bem longa. Qual é o algarismo que está na posição 1994? Logo, essa fração, para nós, é uma fração geratriz. Ou seja, se você dividir 12 por 37, você vai encontrar uma dízima periódica. Observe, 0,324 reticências. Essa dízima, ela tem 3 algarismos. Independente da pergunta da questão, você vai pegá-la e dividi-la por 3. Observe a importância do resto, porque o resto da divisão vai indicar a posição correta do algarismo. Então, eu dividi 1994 por 3, encontrei como quociente 664 e o resto 2. Como o resto indica a posição, o algarismo que está na posição 1994 é exatamente o segundo. Resto 2, o segundo. Vejamos, se o resto fosse 1, era o primeiro, 3. Como o resto foi o segundo, nós vamos destacar o segundo algarismo, 2. Daí, a resposta correta da questão seria a letra B de bola. A outra questão, também em cima dos conjuntos numéricos, foi uma questão do concurso de técnico do Tesouro Nacional. Observem, os 5/3 de 2/3 do preço de uma geladeira equivalem a 2/5 de 3/2 do preço de um freezer que custa R$ 2.400. A pergunta, então, o preço da geladeira em reais é... Vamos destacar a importância da preposição de, do, da e etc. Essa preposição você vai trocar sempre pela multiplicação. Então, eu tenho 5/3 de 2/3, trocando de por vezes, observem, 5/3 vezes 2/3 do preço de uma geladeira, se equivale a